Agora, marcando o sinal eletrônico da Itatiaia. Galo, 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 galo. Nossa. Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro, 30361666. Raça e amor, vibramos com alegria nas vitórias. Alguém levou o chapéu, levou o lençol no Galo, Thiago Reis? Ainda não, Milton, ainda não. Meio-dia com mais 1 minuto, vamos contextualizar a pergunta do show de bola aqui no Rádio Esportes. Antes, Milton, só um adendo sobre o Flamengo, né? Que potência virou o Flamengo. Esse tipo de situação há 5 anos acontecia 3 vezes por semana. Era briga todo dia, era diretor brigando com o presidente, era toda hora, presidente que caía, interino que assumia. Agora cai um diretor, parece que o mundo para em torno do Flamengo, né? Ontem vi na televisão alguém dizer o seguinte: é o Flamengo voltando a ser Flamengo, será? Não, será que vão deixar? Não, a né? prova disso é o tamanho dessa repercussão, né? Antigamente isso acontecia, como eu disse, 3 vezes por semana, agora vira todo esse ofurô depois que acontece uma saída como essa. Bom, mas vamos falar do Atlético, que está em estado de alerta, assim posso dizer, Milton, pelo que aconteceu ao longo do dia de ontem. Show de bola. Aliás, bem-vindo, né? Bom retorno das suas férias, recuperado, bronzeado, cabelo brilhando, pronto para 2020, Milton. O Atlético ontem teve a apresentação, a chegada, na verdade, do Rafael Dudamel. Nós fomos, Milton, até a sede do Atlético e durante o Rádio Esportes apuramos a informação de que o Atlético havia fechado a negociação com o volante Alan, jogador de 22 anos, pertence ao Liverpool da Inglaterra e que vinha sendo disputado por vários clubes do Brasil, entre eles Atlético e Fluminense. O tricolor carioca foi o clube que abriu as portas ao Alan no ano passado. Ele esteve muito bem no Campeonato Brasileiro, se identificou, estava bem, mas pertencia ao Liverpool. Então, pela grande temporada feita pelo Alan, ele despertou o interesse de muitos clubes. Como eu disse, dentre eles o Atlético, que fez uma proposta ao Liverpool através de intermediários, através de empresários ligados ao jogador. Proposta essa de 3 milhões de euros à vista, aceita pelo Liverpool, segundo os intermediários. O que fez o Fluminense? Tinha feito uma proposta de 3 milhões também de euros, só que parceladamente, também através dos intermediários. Quando o Fluminense recebe a notícia de que o Atlético havia concretizado e que já esperava pelo Alan hoje em Belo Horizonte, repito, a informação de que o Atlético chegou a tirar passagens para que o Alan viesse a Belo Horizonte hoje, o Fluminense foi diretamente ao Liverpool. E ontem, durante a tarde, fez 3 propostas para o time inglês. Uma de 3 milhões e 200 mil euros, outra de 3 milhões e meio e, por fim, já ao cair da tarde, uma proposta de 4 milhões de euros. E o Liverpool aceitou esta proposta do Fluminense. Repito, aí sem intermediários, o Fluminense foi diretamente ao Liverpool, que aceitou essa proposta. O Atlético, tranquilo, já que os intermediários e representantes do jogador davam a negociação e dão negociação certa com o Atlético. Então, neste momento, o que existe? Um grande impasse. O Liverpool se acertou com o Fluminense. O Atlético se acertou com o Liverpool, através, repito, de intermediários. E neste momento o Atlético fica em compasso de espera, aguardando uma definição destes intermediários que representam o jogador e que garantem ao Atlético o seguinte: ele vai jogar no Galo. Nós demos a palavra e a história do fio do bigode, né, Milton? Muito usado em Cipotânia, em Ilicínia. No século passado valia mais que ouro. Hoje em dia não está se valendo tanto assim. Mas como no futebol tudo muda muito rápido, repito, ontem ao meio-dia o Alan era jogador do Atlético na palavra destes intermediários. Depois, ao fim do dia, o Fluminense, numa tacada, foi direto ao Liverpool e tenta concretizar o negócio. Neste momento, show de bola, o que eu posso dizer ao torcedor, não é chapéu, como você me perguntou na abertura, não há ainda uma definição, o negócio não está fechado com o Fluminense e muito menos com o Atlético. Os intermediários, os representantes do jogador, querem que o Alan jogue no Atlético, até entendendo a proporção esportiva, a proposta do Galo para 2020.
O Alan fica naquela, olha, eu não quero brigar com o Fluminense, sou muito grato, também gostaria de jogar no Atlético, mas tenho que respeitar a decisão de quem é dono dos meus direitos, que é o Liverpool da Inglaterra. Então, neste momento, Milton, muitas ligações, muitos e-mails, muitas tratativas na tentativa de que o Alan se confirme como jogador do Atlético. Repito, até ontem, meio-dia, tudo certo. Depois, às 6 da tarde de ontem, a coisa desandou, caminhava pro Fluminense, e há uma outra via, Milton, de que o Liverpool pode perder a paciência e não negociar com ninguém. Falar, vocês querem saber? Ó, vai pra lugar nenhum. Então você vai ser emprestado aí pro leste europeu, a gente arruma outro clube pra você, não vamos mexer nem com o Fluminense, nem com o Atlético. Mas, repito, diretoria do Atlético segue confiante de que o negócio será concretizado, já que tem esta representação dos atletas, ou melhor, dos representantes do Alan, que ele vai jogar no Atlético em 2020. São negociações, Milton, muita coisa em andamento, e neste momento, como eu disse, os contatos estão intensos entre Fluminense e Liverpool, entre Atlético e Liverpool e entre Atlético e os representantes do Alan. Repito, o negócio não está fechado agora, nem com Liverpool, nem com Fluminense e nem com o Atlético, Júnior. Um abraço, Thiago. Você falou do fio do bigode, a gente que é do interior, a gente sabe muito disso, mas no futebol você tem que ter as coisas no papel, que o Atlético consiga contornar isso aí, porque o torcedor ficou na expectativa. O Alan é um bom jogador, se encaixaria muito bem no meio de campo do Atlético, daria um ganho que de repente o Elias não conseguiu. Dá para acreditar que é um jogador que tem perspectivas de crescimento, é um jogador que tem qualidade, e vai ser uma pena se o Atlético não conseguir mudar isso aí, não conseguir fechar. Uma pena. Tomara que essa negociação possa ser revertida aí a estaca que estava em favor do Atlético, porque senão é muito ruim você criar toda essa expectativa. Só trazer um contexto, Júnior, que o Atlético tem esses 3 milhões de euros à vista através de um parceiro, que é a MRV Engenharia, que já havia tentado trazer um novo treinador ao Atlético, que está ajudando através do Rafael Menin, que hoje é o presidente e representa a empresa, é também conselheiro do Atlético, vice-presidente do Conselho Deliberativo. A operação seria feita com a ajuda deste parceiro. No Atlético havia uma segurança, porque você vai pensar, o Fluminense sofrendo para pagar salário, aquela peleja toda. O Fluminense não vai dar uma cartada de arrumar aí 3, 4 milhões à vista, como quer o Liverpool desde o princípio do negócio. E de repente o Fluminense apareceu com garantias de que arrumaria esses 4 milhões de euros para o Liverpool, que por sua vez tá ali pensando em faturar mais, né? Aquela história, claro. Quem chegar com mais, o Liverpool vai bater o martelo. E bater o martelo compete ao Liverpool, né? Compete somente ao Liverpool. É ele quem tem que mandar. O Fluminense tá arrumando dinheiro, você pega aí. Não, a informação inclusive... Egídio, acharam lá um campo lá de petróleo, viu? Esses vêm de graça, né, Júnior? Esses não tem desembolso, mas vai pagar só salário que não é um salário baixo. O Fluminense não paga, né, filho? Não tá preocupado em pagar salário, então é tranquilo. Paga na medida do possível, como tá tentando fazer agora. Então essa nunca foi preocupação do Fluminense em pagar salário. A preocupação para se concretizar o negócio é dinheiro à vista, porque não adianta ter promessa, não, Liverpool, me vende aqui que em fevereiro eu te pago. Não, o Liverpool quer garantia bancária, isso hoje você faz as transações online imediatamente, muito rápido, e o Fluminense, ao que parece, deu essas garantias ao Liverpool, e com isso o Liverpool já teria inclusive mandado um documento ao Fluminense autorizando a negociação, o que eu não acredito, porque se tivesse mandado, o Fluminense já poderia inclusive anunciar o jogador tendo um documento oficial do Liverpool. Mas aí, Júnior Brasil, ouvintes do Rádio Esportes, são informações que se seguem nos bastidores, a gente continua na apuração. Então você vai no Rio de Janeiro, aí o Liverpool já mandou pro Flusão aqui o documento. Vai dar, cadê esse documento que o Fluminense não anuncia? O Atlético tá em aberto. O Atlético vai tentando as suas cartadas daqui. Neste momento a situação é aberta, mas repito, o Atlético muito confiante de que o negócio será concretizado por ter a palavra dos representantes do jogador, que é quem fala pelo jogador, que é quem fala pelo Alan. E segundo eles, aí na outra ponta da história, o Liverpool já teria dado ok para esses representantes. Então, nesse momento, essa tentativa da conclusão do negócio. E esse papo, Thiago, que lá no Rio falam muito, não, o Alan quer ficar no Fluminense, quer ficar no Rio. E esse papo?
Jogador de futebol, né, Júnior? Você tá no futebol tem quanto tempo? Tem um tempinho. Se a Rádio Tupi do Rio manda um WhatsApp pro Alan, não, eu amo o Fluminense, eu adoro o Fluminense. A Rádio Tatiana manda um WhatsApp pro Alan, eu adoro a cidade do Galo. Pô, feijão tropeiro, pô, meu sonho jogar em Belo Horizonte. Aí aparece o Apoel do Chipre. Ah, sempre sonhei em jogar no Chipre, país maravilhoso. Quer dizer, isso tudo no futebol nós conhecemos e são dessas coisas que a situação vai evoluindo ou não, nós seguimos nesta apuração. Mas repito, até ontem, meio-dia, a negociação era dada como certa, tanto é que retiraram as passagens para que o Alan pudesse vir a Belo Horizonte nessa tentativa de concretizar o negócio. Mas de toda maneira, seguimos acompanhando toda esta situação, seguimos acompanhando a negociação, Milton, nos bastidores. Eu até dizia nas redes sociais da Itatiaia, a negociação pegou fogo e pegou mesmo. Meio-dia com mais 10 minutos. Deixa eu dar uma dica pra você agora que não quer ver o seu carro pegando fogo, né? Vai viajar, tá de férias, tranquilão, numa boa. Portal Auto Shopping, para você entrar 2020 com tudo e viajar tranquilo, sossegado com a sua família. O Portal Auto Shopping tem carros com toda a revisão, com aquela credibilidade de quem tem 25 anos de mercado pode te oferecer. E claro, tem oferta, escuta essa. Loja J Veículos tem uma Sportage 2011 prata 2.0 completíssima. Eu já tive uma Sportage, é um carraço. Você vai comprar essa Sportage hoje no Portal Auto Shopping por apenas 53.900. É isso mesmo, 53.900. Anote o telefone da J Veículos, 3411-6913. A equipe do Bruno te esperando, 3411-6913. Ou dê uma passadinha hoje mesmo no Portal Auto Shopping, a Avenida Pedro II, 1900. Milton, em meio a isso tudo, o Rafael Dudamel, técnico venezuelano, chegou ontem, muitas reuniões, hoje também muitas reuniões na sede do Atlético. Os jogadores estão voltando das férias, né? Ontem até o Vitor já postou uma foto pescando com o Ricardo Oliveira aqui em Belo Horizonte. Pegaram um peixão, viu, Milton? Daquele que você pegava na varinha de bambu lá em Licina. Eles usaram molinete moderno para pegar um peixão enorme. Mas os jogadores estão voltando a Belo Horizonte porque amanhã teremos a reapresentação às 3 da tarde, os jogadores na Cidade do Galo, e aí sim, começando efetivamente o 2020 atleticano. 12:12. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouco eu volto, continuaremos acompanhando par e passo desta negociação do volante Alan, Atlético, Fluminense e Liverpool. É quase um triângulo amoroso, ou um triângulo odioso, na verdade, na tentativa de contratar o jogador. Eu volto já já aqui no Rádio Esportes. Agora, volta você, show de bola! Voltando então, Thiago, 12:12, Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro, 30361666.